A graça e a paz, meus irmãos, que Deus possa estar abençoando sua vida, que o Senhor tenha uma palavra de conforto e vida para o nosso coração. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, está escrito que aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Muitas vezes você vai encontrar também, referente a esse lago, o nome de Mar da Galileia e também Mar de Tiberíades, mas é o mesmo lago, Lago de Genezaré. E a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barquinhos ali parados ao largo. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando suas redes, tirando aquelas algas marinhas, né, as ervas que estavam presas nas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as suas redes para você pescar. Então Simão respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob, quer dizer, debaixo da palavra de Jesus, lançarei as redes. E a Bíblia fala, irmãos, que eles lançaram as redes encheram de maneira tal, essas redes, que elas começavam a se romper. Chamaram outro barco que estava perto e ali também encheram o outro barco, quase naufragando os 2 e tantos peixes. Como foi que Jesus mudou esse fracasso de uma noite de pescaria infrutífera, numa pescaria maravilhosa, no horário impróprio, porque nós sabemos que o horário próprio para pescaria não é pela manhã, mas à noite. Mas Jesus é Senhor do tempo, Jesus é Senhor da distância, Jesus é Senhor das circunstâncias, Jesus é Senhor de tudo. Então eu quero que você descanse e acredite que a obediência gera bênção. Olha, onde Jesus estava havia sempre grande multidão para ouvi-lo, para ser curado, para ser abençoado. O ministério de Jesus era um ministério itinerante. O que é isso, pastor? Era um ministério que ele não ficava pregando num determinado local, uma determinada área. Ele passava pelos caminhos, ele passava pelos vales, pelas montanhas, pelas aldeias, pelas cidades, por todos os lugares. Não tinha um lugar fixo para pregar, tá certo? E a primeira coisa que me chamou a atenção tremendamente, amados, nesse texto, foi uma ordem que Jesus deu a Pedro, a Simão. Vai, lança tuas redes no lugar mais fundo. Ele, junto com essa ordem, o que é que Jesus faz? Ele determina, ele dá uma direção, uma diretriz. Então é isso que muitas vezes nós precisamos para a nossa vida. Nós ficamos ali, Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que eu poderia ter feito? Não, consulta Deus. Peça a Deus diretriz, peça a Deus direção e Deus vai te dar. Deus vai mostrar como fazer, onde fazer e quando fazer. E vai ser maravilhosa o resultado disso aí. Sabe por quê? A voz do Senhor nos guia a pastos verdejantes, a lugar de repouso, de paz. Então, foi uma ordem dada a Simão no verso de número 4. Né? Olha, apesar do fracasso, apesar da derrota que Pedro teve durante toda a noite pescando e nada apanhando, ele obedeceu. A obediência gera bênção. Aprenda isso. Quando você obedece a palavra do Senhor, quando você obedece a Deus, você é abençoado. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre isso. As bênçãos me seguirão quando eu obedecer a sua voz, quando eu ouvir e obedecer. Não é você saber a Bíblia de cor, não é você conhecer o Evangelho, é você obedecer. Obedecer gera bênção. Ele fracassou a noite toda, mas ouviu a voz do mestre e foi em frente. Qual a área que você tem fracassado? Onde você tem fracassado? Aprenda uma coisa. Deus vai mudar esse seu fracasso em vitória quando você aprender a ouvir a voz do mestre. E depois disso, a Bíblia fala que teve um recomeço. Recomeço de quê? Das atividades pesqueiras. Ele teve que ir novamente pegar as redes que já estavam limpas, entrar no barco novamente, rumar junto ao lugar mais fundo, mas teve resultado. Parece difícil recomeçar, mas não é. Deus te convida a recomeçar, a você se reerguer,
Foi derrotado? Levante-se. Está sem força? Deus dá força, Deus levanta. Mas você vai recomeçar sim. E você vai vencer dessa vez, porque o mestre mandou, lança as redes. E você vai ter sucesso e você vai ter vitória, em nome de Jesus. Ele quis explicar a situação, mas ele não deixou de obedecer. Ele disse ainda, Senhor, a noite inteira eu pesquei, mas nada peguei. Mas sobre a tua palavra eu vou e vou lançar as redes. E assim fez. E a obediência gerou bênção. Então, preste atenção. A bênção foi tão grande que foi estendida até o barco vizinho. Aquele povo que também estava voltando, talvez sem pegar nada, foi abençoado. Porque quando você pratica, quando você ouve e obedece a voz de Deus, até quem está ao teu redor é abençoado. Amém? Então, a admiração tomou conta de Pedro e Pedro se prostrou e adorou, dizendo, ausenta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus é Deus, que Jesus poderia fazer algo que ninguém poderia. Não somente por aquela pescaria, mas porque o Espírito Santo mostrou a Pedro quem era Jesus. Que você recomece, que você lance as redes, que você confie no Senhor, porque Deus tem vitórias grandes para a tua vida. Em nome de Jesus.